Nos anos 90, na época que o Play 1 foi lançado, o videogame possuía uma capacidade gráfica bem superior se comparar com os outros consoles da mesma geração. Então, era um dos líderes de venda no mercado. E no PlayStation, criaram diversas franquias como Resident Evil, Silent Hill ou Tomb Raider. E em meio a todas essas franquias, tinha uma que era tão adorada pela comunidade que jogava, que eles falavam que o jogo era facilmente o novo mascote da Sony. Meus manos, esse jogo era Crash Bandicoot. Lançado em 96 pela Naughty Dog, era um jogo revolucionário na época, porque afinal, antigamente os jogos não costumavam inovar tanto. E um jogo de um coiote cujo fica rodando e dando mortal por aí, era um jogo bem esquisito. E acho que era por isso que eles adoravam tanto. Deixando o Crash de lado e partindo para a sexta geração de consoles, o PlayStation 2, creio que não tiveram tantas versões do Crash e acho que poucas tiveram relevância quanto os jogos anteriores, já que os jogos de Crash já não eram publicados pela Naughty e na verdade estavam sendo feitos pela Traveler Tales, que ficou com Crash de 2001 até 2004. Até que em 2005 o jogo Crash Tag Team Racing lançou. Feito pela Radical, foi um jogo bem mais ou menos, apesar de ter sido ótimo em termos de vendas. Mas a Radical não curtia muito como o Crash ia andando naqueles tempos, então eles tiveram uma atitude bem desesperada, se é que é o termo correto. Eles resolveram fazer um reboot. E foi assim que, na sétima geração de consoles, especificamente em 2007, Crash of the Titans lançou. Com uma nova gameplay, novos gráficos, novos designs e com direito a mecânicas nunca antes vistas na franquia. E é sobre esse jogo que vamos falar hoje. Pois bem, eu sou o Zé Marinho e hoje eu vou falar sobre o reboot que mudou o rumo de uma franquia. Então, pega um lanche e vamos pro vídeo. Para começo de conversa, o jogo já é muito diferente dos outros Crash justamente porque ele tem uma história de origem do Crash. Tudo começou quando o Neo Cortex queria criar uma arma que muda geneticamente os animais. Nisso, ele cria Crash, que era para ser seu subordinado, só que Crash se rebela e foge. Revoltado com seu fracasso, Neo Cortex tenta se vingar, criando outros animais geneticamente modificados. Só que eles acabam se tornando apenas mutantes, ou seja, eles não têm força, eles não têm habilidades especiais nem nada do tipo. Nisso, vendo quão vergonhoso estava a situação, a Nina Cortex resolveu acelerar o processo e transformar os mutantes em titãs, gigantes, capazes de destruir tudo à sua volta. E nisso ela começou a praticar em todos os animais presentes naquela selva. E todas elas tinham o mesmo objetivo: capturar Crash. Algum tempo depois, Crash estava em casa junto com alguns amigos seus e sua irmã Coco, aproveitando apenas o dia a dia normal, até que do nada chega Cortex anunciando a coisa mais inesperada de todas. Ele não estava ali pelo Crash. Na verdade, muito pelo contrário, ele estava lá pela Coco e pelo Aku Aku, ou seja, ele captura esses dois. Abreviando muito a história e indo direto pra gameplay, a gente já consegue destacar muita coisa. Primeiramente, porque a gente já vê uma barra de vida e em seguida a gente já consegue detectar uma coisa: os Mojo. O que é Mojo? É exatamente essas orbes aí, que, resumidamente, são a essência da vida no jogo. E para começo de conversa, na questão da gameplay, a gente já percebe que a movimentação do Crash já é muito diferente dos outros clássicos. Porque para começo de conversa, eu falei muito para começo de conversa nessa introdução, mas resumidamente, a gameplay deixa de ser um jogo de plataforma e se torna um hack and slash muito louco da cabeça. Deixando claro a intenção da Radical de mudar completamente a visão que a gente tinha sobre Crash no passado. E claro, a gente não pode esquecer sobre o fato deles mudarem não só a gameplay, mas também o visual dos personagens. Porque muitos personagens teve uma diferença de aparência, como a Coco, o próprio Crash, e na verdade quem mais mudou de visual foi o Crunch e também as máscaras. Simplesmente Aku Aku e Uka Uka mudaram completamente. Inclusive, eu sou muito fã do Uka Uka desse design. Eu não gosto do Uka Uka clássico, eu gosto muito desse do Crash of the Titans. Mas como nem tudo são flores pro mundo de Crash, alguns designers tiveram que manter a alma. Por um exemplo, o próprio Neo Cortex, que não mudou quase nada no visual, e na verdade até o design antigo dele, de Wrath of Cortex, mudou mais, porque pelo menos estava feio. Esse aqui tá a mesma coisa. Pelo menos, vendo a humilhação que ficou o Neo Cortex, já que não mudou nada, pelo menos eles compensaram na sobrinha dele. A Nina mudou muito.
vindo dessa porra aí pra isso. Meu irmãozinho, que coisa é essa? Virou uma gótica. Que isso? Voltando à gameplay, a movimentação do Crash tá muito mais, digamos, molenga, porque o jogo mudou completamente o estilo de combate e movimentação do personagem. Primeiro que agora ele tem pulo duplo, ele plana, e não só isso, mas o combate dele é agora o ponto-chave do jogo, já que virou um hack slash, já falei isso antes. E agora, cada golpe que você dá é um encaixe para outro golpe. E esse hack and slash é muito bom justamente por isso. Eu gosto muito de Crash of the Titans, porque a movimentação, cada golpe que você dá é uma variação, tá ligado? E isso é muito impressionante. Tanto que, na verdade, eles nem abandonaram o antigo golpe dele, que é a giradinha, eles só deixaram como uma skill adicional. Ou seja, não só a movimentação de plataforma, já que ele era um jogo assim antigamente, mas também o combate foram aprimorados. Se você acha que movimentação e combate não é o suficiente para melhorar um jogo, então relaxa, eles botaram uma mecânica que muda completamente o jogo. Mas antes de mostrar a mecânica, vamos mostrar primeiro esse diálogo épico que o Aku Aku e o Crash tiveram. My powers were useless against them. Dark. Se você acha que esse diálogo super filosófico que o Crash teve com o Aku Aku não foi cativante o suficiente, conheça os Titãs, que é simplesmente a mecânica principal do jogo, o diferencial principal desse game. Que basicamente são as criaturas que vieram te caçar, vindas diretamente do Cortex, com poderes extremamente perigosos para Crash. Se você acha que os Titãs estão aí só para dar medo a Crash, você tá muito mais do que enganado, porque depois que você derrota ele, você pode literalmente possuí-lo. E depois que você possui ele, você consegue controlá-lo. E vira uma mecânica completamente diferente. Ao invés de ser um hack slash plataforma, vira simplesmente hack and slash. Não tem mais pulo, amigo. É simplesmente a porradaria brusca. E muito poderzinho. Apesar do Spike ser meu titã favorito, temos muitas outras espécies de titãs durante o jogo. Tanto que cria uma cadeia, exatamente como o Pokémon tem. Alguns titãs, eles têm umas habilidades que com certeza são mais fortes que outros. E esses outros têm fraquezas de outros titãs. E fica nesse ciclo. Também temos um bagulho bastante importante na gameplay, que são as músicas, que são completamente cativantes. Deixando de ser aquela pegada mais animadinha, como se fosse uma baladinha de criança, para se tornar simplesmente uma música tribal durante a gameplay. Fica um bagulho como se fosse bem mais sério, e na verdade até as tatuagens do Crash, se eu não me engano, são tribais. E essa música fica muito bacana, porque ela combina com a pegada do jogo, que é um pouquinho mais séria, um pouco mais frenética e tal. Deixando claro que a Radical realmente estava se importando em fazer uma nova atmosfera para o jogo. Falamos da transição do plataforma para hack and slash, também falamos das músicas, mas não falamos sobre os colecionáveis do jogo, que na verdade são bastante importantes. Já que existem colecionáveis tanto estéticos quanto colecionáveis que vão mudar completamente sua gameplay. Como por exemplo golpes, já que quando você coleciona uma determinada quantidade de mojos, você sobe de nível, e quando você sobe de nível você desbloqueia um golpe. E na verdade não é escolha sua qual golpe vai ser, na verdade vai ser procedural, entre aspas procedural, é uma linha reta, em que tal nível você ganha um golpe, em outro nível você ganha um pouco a mais de vida e etc. Também existem colecionáveis do Endev do jogo, como por exemplo artes conceituais sobre o ambiente que tinha ao redor do mundo de Crash. Em geral, na verdade, existem tantas variedades de colecionáveis que não seria muito legal falar todos aqui. Seria mais para você ter uma experiência, já que ele roda em PSP, então roda para emuladores em celular, e também roda para PS2 e Xbox 360. Então, se você tiver algum videogame, um emulador, você vai conseguir baixar e ter a experiência por si mesmo. E um comentário adicional que eu quero pôr nesse vídeo é que esse jogo teve uma continuação. Crash Mind Over Mutant. Apesar do que parece, mano, isso realmente não é uma coisa boa. O jogo, sendo bem sincero, é paia. Lançado em 2008 pela mesma empresa, ele é definitivamente uma experiência chata se comparar com seu antecessor. A movimentação é mais travada, os inimigos não têm carisma e acho que as únicas duas coisas boas que tem nesse jogo é o fato do mutante conseguir pular e o interior da casa do Crash, que dá pra interagir. Francamente, a gente tem que fingir que esse jogo não existiu. E também fingir que ele não matou a franquia Crash por quase 10 anos.
Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele é bem simples, mas era só pra apresentar a vocês a experiência que é Crash of the Titans. Realmente, não tem como descrever ela além de você jogar. Então, se você quiser jogar, mano, eu recomendaria demais. A experiência é boa. Não jogue Crash Mind of Mutant, não importa o que os fanboys daquele jogo falem, pelo amor de Deus. Gostaria de pedir para você deixar o like se gostou do conteúdo, para ele poder chegar mais longe, se inscrever no canal, também, sei lá, ativar o sininho se você quiser ver algum vídeo meu novamente, ou sei lá, se compartilhar o vídeo para poder chegar em mais pessoas. E realmente agradeço por você ter chegado até aqui, tá bom? Eu sou o Zimarinho, desculpa pela demora por postar vídeo. E nos vemos no próximo. Tchau.